Graça e paz, boa noite, igreja, amém? Quem veio aqui para ser edificado pela palavra de Deus diz amém. Eu não sei se você consegue ter a sensibilidade e de perceber a atmosfera espiritual nesta noite. Todos nós temos uma história, todos nós temos algo para contar, um testemunho para falar, temos experiências vividas, temos experiências de vida, temos diferentes idades, vemos de diferentes lugares, porém, diga assim, Deus é o mesmo. Amém? Nós viemos aqui adorar o mesmo Deus, compartilhar do mesmo Deus, da mesma palavra. O tema desta noite, edificação. Eu não sei se você parou para perceber em algum momento da nossa vida, ou da sua vida, que tudo que está ao nosso redor, olha para esse prédio. Aqui tem tijolos, sim ou não? Madeira, ferro, cimento. Tudo que é construído, ou tudo que precisa ser construído, algo vai ter que ser desfeito para aquilo acontecer. Deixa eu explicar melhor. Aqui nessa construção temos areia, sim ou não? Quem entende um pouco mais sabe que para fazer a massa nós usamos a areia. E a areia nós tiramos dos rios, ou seja, para construir uma coisa, temos que desconstruir uma outra coisa. Para que as ferragens dessa construção, quem veio de carro, quem veio a pé, tudo que está ao nosso redor, tudo que é construído, para construir algo, teve que desconstruir uma outra coisa. E a vida com Deus é bem parecida. Deus, quando Ele quer, e Ele quer construir algo em nós, algumas coisas precisam ser desconstruídas. Amém? Quem está entendendo? Eu não sei o motivo do qual você tem servido ao Senhor. A única coisa que eu sei é que Deus, para nós chegarmos na plenitude da vontade de Deus, muitas coisas vão sendo desconstruídas e outras coisas vão sendo construídas para que a gente possa chegar à imagem do nosso Criador. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus 7, a gente vai ler 7, 24 até o 27. Se você conseguir colocar ali para a gente no telão, nós vamos acompanhar juntos ali. Então Deus, nessa imensa construção, porque o reino de Deus é construído através de homens e mulheres que colocam-se à disposição dEle. Mesmo que eu não esteja disposto a construir algo para Deus, Ele vai levantar uma outra pessoa para que essa construção aconteça. Porém, nós precisamos entender que para que Deus venha construir algo, algumas coisas precisam ser desconstruídas em nós. Deixa eu dizer algo para vocês, desconstruir algo em nós ou em alguma coisa leva tempo, pode surgir dores, pode surgir desconforto, porque desfazer algo que já está feito não é legal. Quem aqui alguma vez na sua vida, ou talvez os seus pais em algum momento, teve que reformar a casa, e toda casa que está pronta e que precisa passar por uma reforma, a gente precisa quebrar alguma coisa, sim ou não? Arrancar o reboco, arrancar o piso, ir lá mexer no banheiro, aumentar um cômodo, ou seja, para que uma coisa seja construída, algo tem que ser desfeito. Aí tem bagunça, tem poeira, sim ou não? Quem aqui no Brasil, quem é brasileiro ou português, ou qualquer um de nós, de qualquer nacionalidade, em uma construção, antes que a gente venha pegar a chave e abrir a casa e falar, uau, minha casa está pronta. Ela passou por um processo, e o processo de edificação é o principal de uma construção. Há poucos dias atrás eu estava vendo nas redes sociais uma escola pública em algum lugar do Brasil, que antes de ser entregue estava pintada, estava murada, estava com os portões, e antes dessa escola ser inaugurada ela veio ao chão. E a pergunta é, por que essa escola veio ao chão? Porque ela não foi bem edificada. Diga assim, tudo que não é bem edificado cai. Mais tempo ou menos tempo, com vento ou sem vento, se não for uma edificação boa, ela sofre o grande risco de vir ao chão. E a nossa vida com Deus é do mesmo jeito. Vamos ler ali? Mateus 7, 24 diz o seguinte: todo aquele
todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Eu gosto de ler o versículo bíblico e ir explicando para a gente entender melhor. Todo aquele, ou seja, qualquer um que ler as escrituras do Senhor, escutar essas palavras e colocar em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Vamos tirar o prudente, vamos colocar sábio. A pessoa que age com sabedoria, a pessoa que escuta a palavra, a pessoa que ela não apenas escutou aquilo que Deus tem, mas ela colocou em prática. Se eu vou construir algo e o construtor está dizendo, olha, você vai construir algo, e o engenheiro vai falar, tem que colocar ferro X, tem que colocar a fundação, né, em tal profundidade, dependendo daquilo que vai erguer para cima, porque senão vai cair. E quem não escuta está agindo de forma errônea, ou seja, não está sendo sábio. Nós precisamos ser prudentes, ou seja, sábio, vírgula, que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora eu vou ler tudo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, a base é firme, é rocha. Próximo. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, na minha ou na sua vida, nós estamos apenas aqui, tá, no início dessa ministração, mais cedo ou mais tarde, virá vento. Quem aqui, não levanta a mão, já passou por uma grande tempestade na vida? Quem aqui em algum momento falou, meu Deus, porque quem percebeu a chuva que teve na madrugada agora, alguns dias atrás? Vocês perceberam essa chuva, gente, ou o sono foi profundo? Eu acordei, não riem, tá? Eu falei para Sabine assim, amor, a Rússia está atacando a Inglaterra. Porque eu escutei um estralo tão forte, e na hora só veio isso na minha mente, não sei porquê. Eu tinha lido algumas coisas nos jornais, e ela falou, e eu fui para a janela, observei, falei, não é só uma chuva, graças a Deus. Porém, mais cedo ou mais tarde, na nossa vida vai vir tempestade. A gente faz tudo certo, porque aqui está dizendo que a casa foi construída na rocha, ou seja, o construtor foi prudente, foi sábio, ele construiu uma casa boa, uma casa perfeita. Isso não significa que não virá tempestade. Quantos de nós, em algum momento, falou, Deus, eu tenho feito tudo certo, eu tenho agido certo, mas parece que tudo está vindo contra mim. Ventania, tempestade, barulho, está dando medo, porque quando tem muita chuva e tem muito barulho, a gente tem medo. Eu lembro quando criança, meus pais receberam um amigo, e esse amigo tinha muito medo de chuva, e no Brasil, gente, meu Deus do céu, quem já viu aquelas tempestades que você fala assim, agora vai acabar em água? O céu, as nuvens ficam bem carregadas, bem escuras, sim ou não? E aí esse amigo passou um medo tão forte para minha mãe, eu nem tinha nascido ainda, ela conta essa história, que ela passou a partir de então ter medo, porque tem pessoas que passam por tempestade na vida e acham que todo mundo vai passar por aquela tempestade e vai ter medo dela. Porém, Deus às vezes vai permitir tempestade em nós, na nossa vida, no nosso casamento, na vida financeira, na vida familiar, em relacionamentos, para te fazer mais forte e não ter medo. Quem está entendendo diz amém. E aí eu lembro muito bem que quando criança, minha mãe já tinha trago essa história porque alguém chegou para ela e gerou medo da tempestade, em vez de dizer, olha, a tempestade vem e a tempestade vai. Diga assim, a tempestade vem e a tempestade vai. E aí cresci com aquele medo de chuva. E eu lembro que ela colocava a gente debaixo da mesa, por causa dos relâmpagos, dos estralos, dos trovões. Tinha dias que eu olhava assim, eu, criancinha, crescido na igreja, eu pensava assim, nossa, está igual os dias de Noé, vai todo mundo afogar, e fiquei desesperado, e era assim a vida. Só que tempestade vem e tempestade vai. Próximo. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Falta de sabedoria, tolice, ou seja, ao homem tolo, a mulher tola, que edificou a sua casa sobre areia. Deixa eu dizer algo para você, tudo que é duradouro leva tempo, tudo que é duradouro precisa de muito suor, tudo que é duradouro precisa, sabe, de esforço.
Às vezes na nossa vida, às vezes naquilo que Deus te pediu para fazer, às vezes no relacionamento, em qualquer área da vida, a gente vai conjecturar e trazer isso para o nosso dia a dia. Tudo que é rápido demais, tome cuidado. Na correria a gente corre no mercado, pega aquele marmitex ali, joga lá no micro-ondas e manda para dentro. Você conseguiu matar a fome, porém aquele alimento não é o mesmo alimento quando a gente vai lá, pega o alho, sim ou não? Prepara a carne, sim ou não? Menos conservante. Tudo que é rápido não é tão saudável. E Deus, sabendo disso, Ele diz que nós precisamos entender que para edificar algo, precisa ser sobre a rocha. Agora quero dizer algo para vocês. Quem já perfurou rocha alguma vez? Cuiabá, morei em Cuiabá com um tio meu. Ele estava construindo a casa dele. Eu lembro que quando deu as primeiras, os enxadões ali, e o início do trabalho para levantar, construir as fundações, tinha muita pedra, muita rocha. É difícil, sim ou não? É mais trabalhoso, leva mais tempo, porém é mais seguro. E Deus trabalha da mesma forma em nós. Eu quero dar um conselho para você hoje. Nós precisamos construir uma vida de fé. E a vida de fé é mais ou menos isso daqui. Se a gente tiver uma fé mais ou menos, se nós tivermos uma caminhada mais ou menos, se nós tivermos, uma vida com Deus mais ou menos, se nós tivermos, uma busca mais ou menos, ou seja, uma construção sobre a areia, aquilo que não traz tanta firmeza, vai vir isso daqui, próximo. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Caiu, e foi grande a sua. Me ajuda, gente, foi grande a sua? Ninguém quer construir algo para ser destruído. Somente alguém que perdeu o seu lar, a sua casa, com um vendaval, com uma tragédia, sabe a dor de talvez anos de construção e aquilo levar, sim ou não? Somente quem passou por uma dor muito grande, que às vezes ninguém vai entender, um parente, mas quem passou sabe quanto dói um vendaval. Então, que nós possamos entender que a tempestade vai vir para o bom, para o ruim, para o branco, para o negro, para o rico, para o pobre, não importa quem, não importa a classe social. Dificilmente a gente vê alguém que não tem nada a tirar a própria vida. Normalmente quem tira a sua própria vida é alguém que perdeu tudo, não suportou a tempestade da perda. Queria que você fechasse os seus olhos, a gente vai começar a ministração. Pai, nós queremos nesta hora te pedir mais uma vez. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo se faz presente neste lugar. Nós precisamos, ó Pai, ser edificados por Ti, e entendemos para que algo seja construído, algumas coisas vão precisar ser desfeitas em nós. Talvez alguns de nós aqui está com a vida em ruínas, com os sonhos em ruínas, com várias rachaduras. Talvez alguns aqui, ó Deus, está pela metade da construção, e já faz muitos anos que não consegue terminar esta obra. Outros apenas iniciaram algo, está na fundação. Pai, cada um que está aqui, quem está nos assistindo pelas redes sociais, sabe, ó Deus, aquilo que tem edificado, e o nosso pedido nesta noite é: nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos da Tua mão poderosa, nós precisamos, ó Deus, da sabedoria que vem do céu sobre nós, porque enquanto nós estivermos andando na terra, nós estaremos construindo algo, e que isso seja para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos nesta noite, fale conosco de forma tremenda. Nós entregamos a nossa adoração e as nossas mentes cativas a Ti, e tudo aquilo que for ministrado venha achar guarita nos nossos corações, para que a gente possa viver uma vida de edificação para a glória do Teu santo nome. E aquele que crê diz amém. A importância da edificação em nossas vidas, famílias e comunidade. E a pergunta para mim e para você nesta noite é: o que nós temos edificado, ou o que nós temos construído? O que você tem construído? Nós temos feito algo para médio prazo, para algo rápido, ou algo para deixar para os nossos filhos ou para a geração? Que filhos nós estamos edificando
para deixar para este mundo que cada vez está pior? Que comunidade que eu estou sendo alguém que venha influenciar para um futuro incerto? Todos nós cruzamos os nossos dedos e acreditamos sempre que algo melhor está por vir. Porém, quando olho para a palavra de Deus, eu vejo os homens de Deus, eu vejo as mulheres de Deus passando por momentos na edificação do seu chamado, na edificação da sua vida. Homens que Deus usou para um reinado, mas antes de reinar foi perseguidos. Mulheres que Deus usou para libertar, nações, mas antes elas foram perseguidas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres que Deus construiu algo neles, e quando eles se foram, aquilo continuou. Por exemplo, nós falamos muito de Mateus, nós falamos muito dos apóstolos, nós falamos muito de José, de Abraão, homens que foram usados por Deus, que tiveram de desfazer de algumas coisas, para Deus construir algo neles, para que eles deixassem, e hoje nós aprendemos com aquilo que eles deixou de ensinamento. Quem está entendendo diz amém. A nossa vida é uma eterna construção, e da forma que nós edificamos hoje, da forma que nós trabalhamos na nossa base hoje, vai denunciar a construção no amanhã. A forma que eu olho para aquilo que eu estou vivendo, eu digo para vocês, eu falei uma estatística aqui semana passada, que hoje mais 450 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de um mal que muitos não estão dando importância a ele, e talvez alguém aqui hoje esteja sofrendo isso também, que está preocupado com o dia de amanhã, está preocupado com aquilo que não aconteceu. A ansiedade tem feito muita gente não conseguir edificar absolutamente nada sólido, porque andam preocupados com aquilo que está lá na frente. E Provérbios, Salomão diz o seguinte: se Deus cuidou dos pássaros, se Deus cuida dos pássaros que não colhem nem plantam, Deus não vai cuidar daqueles que é a sua imagem e semelhança. Ou seja, a natureza existe um equilíbrio, e nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e nós precisamos estar equilibrados, não com aquilo que é terreno, mas aquilo que é eterno. E aquele que crê e entende diz amém, glória a Deus por isso. Tudo está dando negativo, a palavra de Deus fala diferente. Tudo está indo para um lado ruim, a palavra de Deus diz algo diferente a respeito. Quem está entendendo diz glória a Deus por isso. Salmo 119, 11. Quero que vocês leiam, é rapidinho, pequenininho. Nós vamos falar sobre algumas fundações. A primeira dela é a fundação mais importante, a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for a base, a palavra de Deus é o próprio Deus, a palavra de Deus é o próprio Cristo. João fala que o verbo se fez carne, e este verbo habitou entre nós, e este verbo é a palavra, e a palavra se fez cumprir, o que é o Filho de Deus. Ou seja, se eu sou edificado na palavra, o que a palavra diz ao meu respeito não condiz aquilo que estão falando ao meu respeito. O que a palavra diz ao teu respeito é que você pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem está entendendo diz amém. Então existe uma mentira diabólica, e muitos estão presos em doenças psicossomáticas, achando que está tudo normal. Não, existe uma batalha espiritual, e essa batalha não é mais nos braços, essa batalha não é mais nas pernas, essa batalha é na mente. E se nós não tivermos a mente na palavra, a casa pode cair. Diga assim, misericórdia. Salmo 119, 11 diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra. Aonde que eu escondi a palavra, gente? Não, eu guardei a palavra lá no armário, aberto no Salmo 91, porque vai surtir efeito na minha casa. Não, eu guardei a palavra que o vovô disse para mim. Não, eu guardei a palavra, ela precisa estar guardada em nosso coração, porque do coração procede coisas boas e coisas ruins. Talvez eu possa estar edificando algo por causa do meu orgulho. Eu vou provar para minha família que eu vim para cá e eu vou vencer na vida. Talvez eu estou edificando algo para mostrar para os meus parentes, porque eles vão ver que eu venci na vida. Talvez eu estou edificando algo porque eu quero mostrar para o meu ex, para a minha ex, que eu vou vencer na vida. Não tente provar nada para ninguém.
Se existe alguém que nós precisamos vencer, não é o outro, eu preciso vencer a mim mesmo. Certa vez eu li um livro e o escritor dizia o seguinte: o diabo que nós temos que vencer é o diabo de nós mesmos. Eu fiquei tão revoltado com essa palavra desse cara. Porém, a gente quer demonizar tudo ao nosso redor, mas o coração, irmãos, é o equilíbrio entre a verdade e a mentira. O coração é aquilo que eu preciso esconder a palavra, sabe por quê? Porque daqui procede coisas boas e coisas ruins. Parece bom, mas não é bom. Parece que vai, sabe, vai ser fabuloso, mas se vier vento cai. Todas as vezes que nós queremos provar algo para alguém, vem tempestade e cai. Mas todas as vezes que nós somos livres, diga assim, livres. Quem é livre não prova nada para ninguém. Diga assim, a palavra é a base. Jesus é a própria palavra. Então o que Jesus diz ao meu respeito, não é o que o outro fala ao meu respeito. Dentro dessa questão das nossas doenças da alma, como ansiedade, depressões, a nossa mente é tão impactada, irmãos, a nossa mente é tão bagunçada, que a gente começa a perder algo importantíssimo aos olhos de Deus. Nós começamos a perder a nossa identidade, quem nós somos. Aí a gente caminha, a gente vem para o culto no sábado, vai para o culto no domingo, mas na segunda-feira está andando como um derrotado e uma derrotada. Na terça-feira está, sabe, pegando tudo que está ao nosso redor e abraçando, é isso mesmo. Aí vai levando a vida conforme está balançando o sistema, mas não, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a igreja que é edificado, ou seja, o homem e a mulher que é edificado na palavra, vem vento, vem tempestade, vem crise econômica, vem perseguição política, e essa igreja não é abalada, pelo contrário, ela é fortalecida. Diga assim, dias maus virão, ventania virá, tempestade virá, conforme eu tiver a minha base, irei suportar a ventania. Quantos de nós talvez já ficou no leito ali, sabe, sem esperança, vendo o mundo preto e branco, não achando, sabe, nenhuma saída. Eu lembro quando eu sofri desse mal aí, irmãos, sabe, da ansiedade, que é como se nós estivéssemos dentro de um labirinto, e quem está de fora está vendo a saída, mas quem está dentro não consegue enxergar, está tudo escuro, e nós precisamos buscar na luz da palavra a direção, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o sol da nossa justiça, e aonde a luz deste sol, a escuridão tem que sair fora. Quem crê nisso diz amém. Misericórdia não, diz amém. É pegadinha para ver se você está ligado. Jesus, ele é a pedra angular, todo aquele que é edificado nele, ou seja, na palavra, vence o mundo. Segundo pilar para nós, os pilares fortes de uma grande edificação: amor, fé e obediência. Se eu não tiver amor, esquece. Se não amar o que eu faço, se não amar a pessoa que está do meu lado, se não amar o lugar que eu estou vivendo, mesmo que tenha as suas dificuldades, as suas limitações, mesmo que não tenha o sol do Brasil, mas se eu não amar aquilo que eu estou fazendo, não vale de nada. É algo que está sendo edificado sobre a areia. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Coloca lá para mim. Eu vou correr porque a gente vai ler bastante aqui. Se você puder anotar, anote, para que você leia em casa também. Os pilares fortes de uma grande edificação: amor, fé e obediência. 1 Coríntios 13. Quem está entendendo a importância da fundação para edificar algo grande, algo duradouro? 1 Coríntios 13. Capítulo 13 de 1 Coríntios, do 1 ao 7. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine, ou seja, só faz barulho. Próximo. Seguiu o amor. Próximo, 2, 13, 2.
E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Eu tenho fé, mas não tenho amor. O que está dizendo? Eu tenho dons, sabe? Sou um cara sábio, eu sou cheio de um monte de coisa. O meu currículo, a parede da minha casa está cheia de diploma, mas se tudo isso faltar o amor, de nada valeria. Como é que eu vou edificar algo se não tem amor? Próximo. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Pensa, gente, dá tudo, toda a riqueza, mas só vou dar porque não tenho, estou com birra com a família, não vou deixar herança para ninguém. Já viu histórias assim? Faltou amor. Próximo. O amor é sofredor. Agora aqui, gente, entra aí para quem gosta de amar, quem quer ser edificado no amor. Olha o que acontece. Lembra que eu comecei dizendo que para edificar algo tem que desfazer de outra coisa? Para que a casa seja construída, que usa areia, tem que ir lá no rio e arrancar a areia do fundo do rio, estragar o rio para tirar a areia. Olha o que acontece com quem ama. O amor é sofredor. Ou seja, a gente sofre, está pisando na bola, está dando punhalada nas costas, mas nós vamos continuar amando em nome de Jesus. Nem que seja um amor um pouquinho mais longe, mas a gente continua amando. Porque quem guarda mágoa é um veneno que você não está dando para o outro, você mesmo está tomando veneno. Coração amargurado só edifica coisas passageiras. Coração amargurado que não perdoa só constrói coisas na areia. Eu vou ser livre porque eu vou amar e pronto, acabou. Pode falar de mim, eu estou amando, não tem problema não. O amor é sofredor, o amor é benigno, ou seja, o amor é bondoso. O amor não é invejoso. Quem ama, irmãos, fica feliz pelo sucesso do outro. Já viu aquela frase? Tem uma frase mais ou menos assim, ó. As pessoas querem que você fique bem, desde que você não fique bem antes delas. Sim ou não? É mais ou menos isso, né? Melhor que elas. Não, eu estou feliz pelo seu carro, mas eu gostaria de ter comprado o meu primeiro. Eu estou feliz porque você agora pegou a chave da sua casa. Yes, mas nossa, como assim? Acabou de chegar. Eu estou aqui 63 anos na Inglaterra, não comprei nenhuma folha de bananeira no Brasil. O abençoado está 2 anos, já está pagando o 3º apartamento. Só pode estar traficando banana, alguma coisa que não é possível. Como? Eu estou aqui ralando, eu não consigo. Já ouviu coisa desse tipo, gente? Ei, o amor não é invejoso. Glória a Deus, você construiu, amém, irmãos. Glória a Deus, você está conseguindo as coisas aí. E não interessa de onde veio. Fica feliz pelo sucesso do outro. Porque o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, maldade. Sabe aquele amor que, sabe, ele é pesado. O amor não, o amor é livre. Certo? Não se ensoberbece. Pessoa soberba, nariz empinado, aquele que chega na roda e gosta de mostrar para todo mundo. Ninguém perguntou que ele já comprou o iPhone 15. Você está falando de futebol. Meu iPhone 15 já está chegando. Ninguém quer saber do seu iPhone 15. Sabe aquela pessoa que ela quer mostrar que, você viu? Só estou testando aqui se está funcionando aqui meu carro que eu comprei e tal. O cara compra um relógio de marca e começa a fazer assim. Então, gente, já são, eu gosto de falar as horas assim, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, é porque eu ganhei esse Rolex de um amigo meu. Gente, é de boa, não tem que ficar, sabe, soberbo, querendo, sabe, o amor ele é simples, entende ou não? Você não precisa mostrar, botar a camiseta da marca aqui, fazer a selfie, ainda faz assim para pegar a marca aqui, para mostrar que lá no Brasil, aquelas pessoas que falaram que você não ia conseguir na vida, vai ver você usando um Atome, agora toma aí vai lá e tira a selfie. Para que isso? Eu não preciso mostrar para ninguém. A melhor coisa é quando você está rico caladinho, sim ou não? Quem está caladinho aí está enriquecendo. Não precisa ficar tocando, estou ficando bem na vida e toca o sino. Para quê? Próximo. Não se porta com indecência. Ei, o amor é decente. Não se busca os seus interesses. O amor, você vai se doar, ajudar. Não é aquela mão dando com a esquerda e puxando com a direita. Tem gente que fala que ama, faz um favor, mas meu favor é 50, viu?
Eu vou traduzir, a não ser que você trabalhe com isso, mas Deus te deu busca e você conseguiu melhorar um pouco o seu inglês, você se lascou aqui, gente te ajudou. Mas quando eu cheguei num tempo aqui na Inglaterra, eu não sei se isso acontece mais, se você fez, vai servir para você mesmo. A pessoa vendia o posto dela no trabalho. Eu estou saindo dessa empresa que Deus me abençoou. Deus me abençoou de tal forma aqui nessa companhia, e eu vou arrumar um trabalho melhor, porque Deus continua me abençoando. Agora eu vou pegar aquele trabalho que eu vou ganhar o dobro. Eu estou vendendo a minha vaga por 2 semanas de trabalho. A pessoa vendia a vaga dela. Eu estava numa roda edificando as pessoas, e o irmão deu esse testemunho lá, como se fosse uma bênção. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu não aguentei. Lógico, com sabedoria, porque a gente precisa agir assim. Chamei no canto, falei: irmão, você está vendendo a vaga sua de trabalho? Cara, você veio para cá, a pessoa te ajudou, você chegou com uma malinha, está andando com um carro bom, você estava nesse emprego, Deus te honrou lá, agora você foi promovido para agora você vai vender, irmão, abençoe e pronto. É outra fase, está entendendo ou não? É outra fase, você vai vender a sua vaga. Não, pelo amor de Deus. Não, pastor, todo mundo faz. Deixa eu dizer algo para você. Nós não temos que ser todo mundo, irmão. Porque se você semear na vida desse irmão, Deus vai olhar o teu coração e falar: cara, eu já estou edificando. Esse cara está sendo construído na verdade. Esse cara, agora que eu vou abrir porta mesmo, ele não vai ser mais um gerente, ele vai ser o dono da empresa. Quem está entendendo diz amém. Pastor, eu vendi uma vaga. Depois você pede perdão para Deus. Próximo. O amor não folga com injustiça, mas folga com Quem ama é justo, irmãos. Fui abençoado, vou abençoar. Deus está cuidando, eu também vou cuidar. Deus está vendo, eu também vou fazer. Você está entendendo ou não? Próximo. Tem próximo? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suportar em amor faz parte da edificação de alguém forte, de alguém que vai vir vento, vai vir o que for, pode falar de mim, pode falar de você, mas você vai suportar e Deus vai te abençoar. Aquele que crê diz amém. Quais têm sido os nossos pilares? O amor, a fé. Abre lá em Hebreus 11:1, por favor. Hebreus 11:1 já deixa aí engatilhado João 14:15. Hebreus 11, verso 1 ao 3. Nós estamos falando sobre sermos edificados, sim ou não? Edificados, lembre-se, para construir algo, algumas coisas têm que ser desconstruídas em nós. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, nem aconteceu ainda, mas eu tenho fé que vai acontecer. Aquilo que eu consigo fazer, Deus não vai agir de absolutamente nenhum, mas aquilo que Ele precisa agir, irmãos, aí eu tenho que ter fé para que Ele venha fazer na minha vida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, eu faço prova, não está tendo nada, não estou conseguindo enxergar nada, mas eu sei que Deus vai agir em meu favor. Isso é fé. João 14:15. Deixa eu dizer algo para você que está edificando a sua vida no Senhor. Haverá dias que Deus vai permitir de não ter nenhum outro recurso a não ser a fé. Você vai bater numa porta, não tem trabalho. Vai bater na segunda, não tem trabalho. Vai bater 900 vezes, não tem trabalho. Coronel Sanders. Todo mundo gosta de comer o KFC, sim ou não? É bom KFC, gente? KFC, frango frito. Morreu bilionário. Já estava com a idade avançada. Ficou desempregado. Olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha esperança nenhuma. Quem vai empregar? Mas ele tinha uma receita. Diga assim, ele tinha uma receita. Ele tinha uma receita. Ele tinha algo. Vai numa porta, vai na duas, vai em 3, vai em 100, vai em 200. Ninguém queria pegar aquele projeto. Até que um disse sim para ele. Já era velhinho. Morreu bilionário. Antes de morrer,
deixou mais de 500 milhões de dólares para ajudar instituições pequenas. E hoje é uma das companhias mais ricas do planeta, simplesmente por alguém que olhou para uma situação e teve fé, tinha uma receita, acreditou, bateu uma, bateu duas, porque para bater, irmãos, quase 1000 vezes atrás de uma oportunidade, tem que ter fé, sim ou não? Quem de nós aqui no desemprego foi uma vez, foi duas, foi três, foi quatro, foi 5 e desistiu? O cara foi 1000 vezes. Acreditava no sonho. Existem sonhos que Deus vai permitir a gente bater em várias portas, sabe para quê? Para aquilo ser algo edificado na rocha. Aquilo que ele tinha era algo grande, e coisas grandes, portas vão ser fechadas, mas quem não desistir, vai ter uma grande porta lá na frente. Quem crê diz amém por isso. João 14,15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Obediência, fé. Eu ando com Cristo, eu nunca vi Jesus. Teve gente que já viu Jesus, um monte de coisa. Eu já ouvi a voz dele, mas vê-lo face a face. A Bíblia diz que João, no livro de Apocalipse, quando ele tem uma visão do Apocalipse, que ele tem uma visão da revelação, ele diz: eu caí como morto. Na verdade, ele praticamente morreu para ver aquilo que está na eternidade. E quando ele olha para Jesus, a única coisa que ele consegue enxergar era um ser de cabelos brancos, de barba branca, que os seus olhos eram como fogo, da sua boca saía uma espada, os seus pés como um latão reluzente. E ele via, quando ele falava, que a voz dele era a voz como de muitas águas e muitos trovões. Essa foi aquilo que ele conseguiu discernir do ser celestial, do ser grandioso que é o nosso Deus. Ou seja, ele viu algo tão grande, tão poderoso, e por fé nós também conseguimos enxergar que o nosso Deus tem voz de trovões e ele brada em nosso favor. Quem está entendendo? Se esse Jesus que ele viu daquela forma, como ser, sabe, como eu acabei de descrever agora, e esse ser habita dentro de nós, por que nós vamos parar por causa da tempestade? Por que nós vamos temer por causa de um problema? Irmãos, a fé é um negócio tão lindo, que quando olha para um lado, não olha para o outro, não acha nada. Lembre-se, é Deus trabalhando em nós, para que essa fé seja edificada de tamanha forma, que você não venha a ser abalado, e venha viver coisas que nunca viveu, que venha ter coisas que nunca teve, e que venha, sabe, ter experiências que nunca teve antes, por causa de uma experiência de persistir na fé. Diz amém. Você acha que persistir na fé é coisa fácil? Eu tenho fé, mas eu tenho 2 colegas também que me ajudam. Eu tenho fé, mas lá em casa, se eu não conseguir pagar as contas, mamãe consegue cuidar de tudo. Eu tenho fé, mas, querendo ou não, eu tenho 2 terrenos e 6 apartamentos, se der errado eu vendo. Não é essa fé que eu estou dizendo, e não é errado ter nada. Tem momentos que você vai ter tudo, vai ter riqueza, mas a gente precisa de uma coisa chamada fé. Eu estava vendo o testemunho do Kaiser no Brasil, e ele estava dizendo algo. Ele era um jovem intelectual, inteligentíssimo, e estudou muito, muito, e ele quis provar muito para sua família. Ele veio de uma pobreza extrema, porém ele acreditava nele. Além disso, ele era bem fora do peso, então ele tinha complexo de inferioridade, se achava tudo de pior, e ele colocou no coração: eu vou ter uma mansão, eu vou ter meu avião próprio, e vou ter o meu carro importado. Ele disse o seguinte no testemunho: quando ele tinha tudo isso, ele estava querendo suicidar. Quando ele conquistou a mansão, o avião de 150 milhões de reais, todos os bens dele já estava quase $500 milhão. Ele quase passou a corda no pescoço. Sabe por quê, irmãos? Faltou os pilares, continuava não sentindo amado. Faltou o pilar da fé, continuava sem fé. Tinha tudo, mas a fé estava abalada. E o amor estava distante dele. Vocês estão entendendo que às vezes a gente está falando, às vezes a gente pensa assim: não, quando eu tiver tudo, eu vou ser feliz. Nós vamos sermos felizes hoje, amém? Ser grato hoje, a gratidão é uma porta grandiosa. Jesus, não é o que eu gostaria de ter no meu jantar hoje. Pastor, a gente está no país de primeiro mundo. Irmãos, eu sei da situação, eu já passei também. Só Deus sabe a história de alguns aqui. Só Deus sabe a história de outras pessoas. Nós já buscamos gente no aeroporto, que ficou gente para buscar aquela pessoa, e a pessoa estava 3 dias no aeroporto, que quem ficou de buscar essa pessoa não buscou, e estava lá sozinho, abandonado, sem dinheiro, porque houve uma proposta de uma vida, sabe, maravilhosa. Eu também já vi um outro rapaz em Londres, que dormia no porão da pizzaria e comia lixo,
porque ele abriu o lixo da porta da pizzaria e comia o resto de pizza, até que um dia um funcionário viu, falou para o dono, e o dono empregou, e hoje esse rapaz é o dono da pizzaria. Deixa eu dizer algo para você, tem tempestade que vem na nossa vida, tem situações que a gente vai estar sozinho, mas nesta hora nós precisamos de ter uma coisa chamada fé. E o cara testemunhou para mim que comeu lixo, e hoje ele é o dono da empresa. Não se abalou com a situação, não deixou a fé ser abalada, ficou abandonado, jogado, teve uma proposta grandiosa, chegou lá, deu de cara com algo totalmente, e ficou abandonado sozinho no outro país, no outro lugar. Sabe o que ele fez? Vou desistir, voltar para casa? Não, ele continuou persistindo, e Deus viu o coração dele e falou: pastor, você não sabe o quanto que eu lutei. Teve dias que eu dormi debaixo do papelão, no centro de Londres, no frio, tudo congelando. Eu falava: Deus, eu tinha isso, tinha aquilo no Brasil, eu estou como um mendigo agora. Ele ia lá, abria o latão de lixo, quando eles viam jogar a pizza, que ele pensava o seguinte: ainda vou pegar ela um pouco quentinha. São testemunhos que a gente vê, o trabalhar de Deus, de pessoas que passaram por tempestade, e às vezes nós estamos só debaixo de uma chuvinha, e já está querendo, desistir. Diga assim: misericórdia. Tem uns testemunhos cabulosos lá em Londres, não tem? Não tem? Aqui também tem, mas lá em Londres eu fico assustado. Atos 2:42, por favor. Estou indo para o final. Quem está entendendo a importância da edificação na nossa vida? Quem está entendendo que para ser algo grande vai ter que cavar na rocha? E não dá para escavar na rocha com enxadão, é com, britadeira, nem sei como é que chama aqueles equipamentos, gente. Vai ter que ser algo forte, vai ter que ter força, vai ter que ter garra, vai ter que bater até conseguir fazer a fundação. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Próximo, aqui é sobre o sustento, a comunidade, a minha importância. Por que Deus deixa a gente passar por um monte de coisas? Por que Deus deixa a gente passar por várias situações? Para que a gente se torne forte, não apenas para mim, mas para poder fazer parte de uma comunidade, onde vai gerar algo grandioso numa cidade. Todo o propósito nosso está ligado diretamente na nossa maior dor. Se hoje você, eu tenho uma palavra para te dar, faz assim com a mão. Quero ser profeta, você está muito quieto, gente. Se hoje você está passando por uma crise, qual for, mas se for a financeira, uma crise, pastor, aquela piada antiga que ninguém nem ri mais dela. Se eu contar uma história para o cavalo, ele começa a chorar, para o carroceiro o cavalo chora. O negócio está feio lá em casa. Mas se você está com essa grande dor, eu quero dar algo de esperança para você nessa noite. Toda grande dor está ligada no grande propósito. Se eu estou passando por uma crise muito forte hoje, Deus quer virar a chave, quando nós suportarmos isso, para amanhã Ele usar aquela dor como algo grande na sua vida. Ou seja, se está muito apertado hoje financeiramente, na minha vida, estou falando de dízimo e oferta não, tá, irmãos? Se está muito apertado agora, Deus quer te colocar num patamar de riqueza muito grande, mas você precisa lembrar de onde você veio. Quem recebe diz amém. Se eu estou passando por uma crise agora de amizade, sozinho, abandonado, Deus quer te fazer tão forte nessa área, que amanhã você vai ajudar outras pessoas. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha na dor, para me tornar forte, para poder edificar outros. Olha o que está dizendo aqui. Nós estamos falando sobre edificar, e edificar também fala sobre sustento, comunidade. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Está falando sobre aquilo que acontecia na igreja primitiva e aquilo que acontece também na igreja de hoje. Próximo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em... Quem tem Jesus aqui para me saber? Quem tem a fé em Cristo? Então essa comunidade, com as outras comunidades ao redor, tem um poder grandioso de viver coisas grandiosas aonde Deus colocou. Próximo. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um que havia, de misto, aquilo que estava no seu coração. Ou seja, não é para você vender nada seu, porém a gente entende pela palavra de Deus, que você vai ter grandes colheitas, se a gente fizer grandes semeaduras. É na vida. Quer ter grandes amizades? Busque grandes amizades. Não dá para ser amigo daquele caloteiro. Tudo bem que você cresceu com ele, mas ele não mudou de vida, você mudou de nível. Não dá mais para ser daquela amiga fofoqueira que ela fala de todo mundo, ela está amarrada, ela está vivendo hoje, em 2023, com a cabeça de 1999. Não dá, está entendendo? Muda de amizade. Entende ou não? Eu carrego um amigo de infância, ele está no 8º casamento, e está falando para mim, você vai abrir o coração do seu casamento para...
Está entendendo ou não? Ele quebrou 18 vezes e continua quebrado. Ah, não dá, mano. Na boa, eu vou tentar ver. Beleza, você está me ensinando como se lascar na vida. Eu vou aprender com alguém que agora como eu consegui vencer. Quebrei e levantei. Estão entendendo ou não? Como que eu vou abrir o coração? Às vezes a gente está num patamar de situações, Deus fala, não, sai daí, eu quero te chocar no outro nível. Mas você precisa desconstruir algumas coisas para que eu construa outra. Quem está entendendo diz amém. Não dá para construir algo agora, porque esse terreno está sujo, eu tenho que limpar ele, eu tenho que preparar ele. Você precisa permitir que eu venha fazer isso em você, para que seja algo, que eu venha edificar algo grandioso. Então, deixa eu limpar, e limpar dói, tirar coisas dói, para que a gente possa mudar de patamar. Quem está entendendo diz amém por isso. Próximo. E perseverando unânimes, olha que perseverar, unanimidade. Se um casal, vou falar de lar, ou vou falar de sociedade, se um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda, não vai chegar em lugar nenhum, gente. Tem que ter concordância. Sabe, tem que falar, bota o planejamento no papel, coloca a mão em cima, chama Jeová, chama Jesus, chama os anjos, ora ali. Algo começa a acontecer, porque vai ter uma coisa chamada unanimidade, ou seja, todos em comum, na mesma força. Se cada um ficar igual puxar corda, o mais forte vai vencer, e alguém sempre vai estar abrindo, sabe, mão de algo, sempre abrindo. É muito terrível, irmãos, aconselhar pessoas que sempre alguém fica abrindo mão, enquanto o outro faz tudo do jeito dele ou dela. Vocês estão entendendo ou não? Sabe, ter um conjunto, ter acordo, ter projetos, orarem juntos. O marido chega lá e fala aqui, ó, nós vamos abrir agora a nossa oficina de bicicleta. A mulher fala, moço, não era padaria ontem? Eu já encomendei a máquina. O cara não sabe o que ele quer. E como que vai edificar algo se não sabe o que quer, não senta junto? Vocês estão entendendo ou não, gente? A igreja é a mesma coisa. Eu quero ir para o céu, não quero ficar na terra, eu quero ficar milionário, eu quero ficar pobre, basta uma casinha. A igreja, eu vou ganhar alma para Jesus, mas não quero ganhar inglês, porque inglês dá trabalho. Os indianos misericórdia, Cheddar Curry. Aí começa aquele rolo, acha um monte de problema e não está edificando nada. Eu trabalhava na cozinha e eu lembro que um dia eu peguei um hindu. Você sabe o que é hindu, gente? O cara tinha mais de 3 mil deuses. Macaco, periquito, papagaio, formiga cabeçuda, abelha, tudo era Deus. Falei, caramba, rapaz. E na hora do aperto, você pede a benção para quem? E aí eu fui falar de Jesus, ele falou, o senhor também tem Jesus. Eu fui falar a palavra, o senhor também tem a Bíblia, tem um Corão. Ele foi mostrando tudo. Eu falei, eu já sei quem é você. Você está aqui, ó. Vai que eu erro alguém, eu vou acertar todo mundo, que aí eu na hora da gás me leva. E eu falei, não, eu tenho que edificar algo aqui nessa empresa. Eu vou ser odiado, mas não estou nem aí. E eu falei um dia para ele assim, ó, somente Jesus é a verdade. No, my friend, no. There's too many truth here. Eu falei, não, filho, somente Jesus é a verdade. Mas antes disso eu comecei a orar por ele. Eu falei, Deus, dá uma experiência para esse homem. E eu lembro que um dia eu comentei assim, cara, eu acho que o Michael Jackson não morreu. Ele está escondido em alguma mansão muito grande aí, porque não é possível, só morrer com a... Você sabe que quando o Michael Jackson, irmãos, eu estou pregando a palavra, amém? Eu fui para a igreja, o pastor falou até do Michael Jackson, misericórdia. O médico estava cuidando do Michael Jackson. O médico foi no banheiro fazer alguma coisa. O que se faz no banheiro? Em 5 minutos o Michael Jackson morreu. Dá para engolir um trem desse? Mas amém. Eu brinquei com o indiano e falei para ele o seguinte, eu acho que o Michael Jackson está vivo. Até sortaram um vídeo ali, ele saindo da ambulância. E ele falou, ok, my friend, I'm going to speak with him. Eu falei, o quê? Tomorrow, we're going to talk about this. E ele foi, no outro dia ele chegou. Como ele era hindu, ele tinha vários deuses, entendeu? Sobre a questão dos deuses. Ele foi, abriu sei lá que livro que era, baixou o espírito e foi lá falar com o Michael Jackson. Aí ele voltou no outro dia e falou assim, ó, Michael está morto. I talked to him. He said to me, don't call me anymore, my friend. It's too busy here. Eu falei, Senhor, como que a cegueira espiritual de alguém chega a tamanha que eles estão buscando vários deuses? Segura. Sobe aqui, louvor. Nós estamos falando sobre edificar algo. E eu falei que o primeiro subtema dessa mensagem é edificar na palavra. Eu tenho uma palavra, mas eu tenho outros recursos.
ou como diz lá em Goiás, recurso. Eu tenho a palavra, mas eu tenho outras fontes de buscar também algo espiritual. Eu preguei 3 sábados atrás e teve gente que ficou assim triste, que eu preguei sobre o crente cético, o crente ateu. É o que tem Jesus, mas não acredita em nada que Jesus fala. É mais fácil a gente acreditar, abrir a porta da nossa casa e ter 2 galinhas pretas mortas, 18 velas pretas, 25 vermelhas, 2 garrafas de pinga, e você mandar no grupo do WhatsApp na família na hora: gente, entra em campanha e oração, porque a coisa está feia aqui na Inglaterra, fizeram macumba para me destruir. Aí tira a foto daquilo ali e manda para o grupo da família, manda para o grupo de oração, manda para todo mundo. Mas quando eu leio na palavra que eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu fico em dúvida. Está entendendo ou não? Não estou mandando você chutar a macumba, nada disso. Eu quero dizer algo: às vezes a gente está acreditando naquilo que o diabo está falando ao nosso respeito, e não está acreditando naquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. A Bíblia diz que somente de resistir o diabo, não é nem macumba, somente de resistir o diabo, ele vai fugir de nós. Irmãos, fique de pé. Existe uma autoridade nossa, existe uma autoridade espiritual na nossa vida tão grande, e nós precisamos exercer essa autoridade. Se eu sou edificado na palavra, pode vir vento, pode vir tempestade. Vocês estão entendendo ou não? Existe uma batalha sendo travada, e está muita gente duvidando daquilo que é em Cristo. Não vou nem terminar de ler aqui. Quando nós entendemos que nós somos edificados na palavra de Deus, a nossa comunidade não pode padecer. Então eu oro pela cidade que Deus me colocou. Eu oro pela rua, eu oro pelo vizinho, eu oro pelo país que Deus me trouxe. Eu oro pela essa nação. Deus, os ingleses é frio, eu já escutei isso demais. Irmãos, eu tenho um cunhado inglês, ele chora também, eles também têm sonhos, eles também têm projetos, eles são apenas mais privados. Se eu sou a igreja, e a igreja tem brasa, tem fogo de Deus, mesmo que eu não falo inglês, mas eu falo a língua dos anjos, então eu vou orar pela cidade que Deus me colocou, e vou declarar salvação sobre ela. Aí Deus vai começar a olhar lá de cima, falar: irmãos, esse abençoado, essa abençoada, está passando por tanta coisa, ainda está orando pela cidade, eu vou começar a fazer algo diferente na vida dele ou dela. Quem está entendendo diz amém por isso. Aí outra edificação. Edificar leva tempo. Não dá para fazer uma casa somente de viga, ou não dá para fazer uma casa começando pelo telhado. São etapas, são fases, e a nossa vida é do mesmo jeito, etapas e fases. E a pergunta para mim e para você nesta noite é: que fase hoje você está? Está rebocando? Pastor, nem o terreno tem ainda. Está construindo algo para deixar para alguém? Aonde está a lista dos sonhos? Irmãos, crente não pode deixar de sonhar. Ei, se Deus disse que eu posso todas as coisas, então eu posso todas as coisas, sim ou não? Ei, se Deus disse que as bênçãos dele me perseguem, então por que alguma coisa está travando? Essa bênção tem que perseguir, uai. Está na palavra, eu sou edificado na palavra. Nós como igreja temos grande importância na edificação do reino de Deus na cidade, na rua, no bairro que eu estou sendo edificado. Oração e jejum. Nós precisamos ter uma vida de oração. Fecha os teus olhos, apaga as luzes ali para a gente ficar mais de boa, o pessoal fica mais à vontade. A oração e o jejum faz parte de uma vida edificada. Qual foi a última vez que eu disse para minha carne: carninha, tu não vai mandar não, pois amanhã eu vou tirar 6 horas de oração. Eu estou vivendo uma causa muito difícil. Eu vou jejuar, porque Jesus jejuou, porque Jesus orou, eu oro, porque Jesus jejuou, eu jejuo, porque Jesus se isolava. A Bíblia diz que Jesus ia para o monte, ia lá para o Monte das Oliveiras, ficava debaixo de uma árvore. Irmãos, sai da movimentação, do trânsito, da loucura, sabe? É muito barulho falando na nossa mente, é muito barulho, e às vezes não consegue ouvir a voz de Deus. E alguns falam assim: Deus está em silêncio comigo. Não, Ele só está no meio desse monte de vozes, e nós não estamos conseguindo discernir a voz dEle em tanto barulho da nossa alma. Pastor, minha fé está abalada, porque eu vim da igreja fulana, porque ela fizeram isso comigo. Irmãos, deixa eu algo para você: a igreja matou Jesus.
Jesus foi crucificado e muitos que aplaudiu ele dizendo Hosana, Hosana, depois cuspiu nele. Aí a gente passa por umas tempestadezinhas e já quer pegar a fé e jogar debaixo do tapete. Em nome de Jesus não, nós vamos continuar edificando o reino dele. Não importa as calúnias, não importa os tapetes puxados, não importa se falaram mal de mim, não importa aquilo que fizeram a meu respeito, eu não vou deixar minha fé ser abalada. E vou orar a partir de hoje, Jesus. Qual foi a última vez que nós dobramos o nosso joelho na beira da nossa cama, falamos, Senhor, está difícil, está complicado, mas mesmo assim eu confio em Ti. Qual foi a última vez que nós dobramos o nosso joelho e apresentou a vida daquele filho, daquela filha, ou daquele parente, ou daquela pessoa que te magoou e falou, Deus, eu quero liberar nesta noite, eu quero abençoar essa pessoa, é agora, vai lá, eu perdoo, porque quando eu perdoo, o meu coração é livre, aí eu não carrego peso, eu não carrego fardo nenhum. Deus, para edificar algo, precisa tirar algumas coisas de nós. Fecha os teus olhos, começa a falar com Deus. Começa a apresentar aquilo que precisa ser tirado. Deus, eu reconheço, eu sou orgulhoso mesmo. Deus, eu reconheço, eu sou orgulhosa mesmo. Deus, eu reconheço, esse negócio que eu fiz aqui está errado. Eu reconheço que eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Aí algo começa a acontecer em nosso favor. Coloque a mão no seu coração. Deus está edificando algumas vidas hoje. Eu vejo estruturas sendo abaladas para que seja edificada uma outra estrutura muito mais forte. Existem porções de Deus para nós e eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto para receber algo de Deus. Deus não vai dar nada que nós não consigamos carregar, porque o fardo dele é leve. Não é sobre religião, não é sobre pagar preço, é sobre estar edificado na palavra dele. Venha o que vier, irás prover de novo. Jeremias 29:11 diz: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Não são pensamentos de mal, mas sim pensamentos de paz, pensamentos de bem, para dar o fim que você merece. Eu posso dizer algo para você nesta noite. Ei, o que Deus tem são bênçãos. Não importa a tempestade, não importa a luta. O que Deus tem são bênçãos para nós. Olha aqui para mim, igreja, com a mão assim no seu coração. A Bíblia diz que nós somos morada. A Bíblia diz que nós somos templo, casa de Deus. E pode ir. O que mais tem me entristecido nos últimos anos é ver uma igreja cheia de rachaduras. O que mais tem me entristecido é ver a igreja cheia de feridas. Todos os anos pastoreando, cuidando, algo que não é nosso, porque o reino de Deus não é de homens. Aquilo que nós fazemos para o Senhor é do Senhor. A contabilidade do céu não falha. Homens falham conosco, pessoas pisam na bola com a gente, mas a contabilidade do céu não falha. Tudo é contabilizado, tudo é marcado. Cada ação, cada atitude, cada bondade, cada oração, cada lágrima, cada dor, Deus leva em consideração. Eu falei, Deus, tanta gente crente ferida, tanta gente sofrendo, Senhor, tantos irmãos na fé, com a fé abalada por causa de homens falhos,
homens que erram, que nos machucam, que nos ferem. Aí a nossa fé fica ali, sabe, na gangorra, no balanço, não tem firmeza. Tem dia que eu me pego chorando, falando: Senhor, eu fui para o Brasil há pouco tempo e todos os meus amigos, que eu era músico no Brasil, todos os meus amigos de fé, todos os meus amigos de infância, todo mundo desviado, todo mundo vivendo uma vida, sabe, banal, indecente. Eu falei: Senhor, cadê o amor, cadê a fé dessas pessoas? Eu quero te dar um conselho nesta noite, para que Deus continue edificando algo eterno em nós. Lembre-se, Ele vai continuar também desconstruindo coisas em nós. É assim que funciona no reino de Deus, porque o amor tudo suporta. Queria que você, com a mão do seu coração, você começasse a ver vidas, sabe, que precisam ser alcançadas por esse construtor, por aquele que não falha. Sabe, nós falhamos também, nós erramos também. Quem aqui que não falhou um dia? Quem aqui que não errou um dia? O negócio não é sobre aquilo que nós erramos, o negócio é sobre aquilo que nós reconhecemos que erramos e passamos a não errar mais. Tanto que é difícil dar o conselho para alguém orgulhoso, orgulhosa. Você está mostrando para a pessoa que a única coisa que ela precisa é liberar o perdão, e já está liberado, mas o coração é duro, não consegue, sabe, algo que feriu há 10, 15 anos atrás. Eu falo: misericórdia, como você carrega essa dor há tantos anos? Libere essa dor, porque às vezes o perdão de hoje é a porta do financeiro amanhã, o perdão do hoje é a porta da cura hoje mesmo, o perdão do hoje é uma outra porta sendo aberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ei, quem é livre anda de cabeça erguida. Quem é livre ama Jesus na segunda-feira, quando o trabalho está difícil. Quem é livre ama Jesus no desemprego. Quem é livre ama Jesus quando tudo está difícil. Quem é livre ama Jesus quando você não acha um amigo para pedir socorro. Se existe um lugar de solidão, é quem deixou sua pátria para vencer na vida em outro lugar. Ou lugar de solidão, mas é um lugar que nós somos abraçados por Ele. É um lugar que a gente vê as mãos dEle sobre nós. Com a mão no seu coração, eu quero que você faça uma oração perigosa nessa noite. Pode continuar, louvor. Deus está falando com algumas pessoas hoje. Tem algumas pessoas aqui que precisam liberar o perdão. Só libera o perdão, só isso. Fala o nome da pessoa que te feriu, diga o nome dela e fala: Espírito Santo, a partir de hoje eu libero essa pessoa, eu libero essa pessoa, eu libero essa pessoa, eu libero essa pessoa, eu perdoo essa pessoa. A partir de hoje você vai dar um testemunho daqui a uns dias, aquilo que Deus está fazendo em seu favor. Te adorarei. Lembre-se, para ser edificado algo, precisa desconstruir outras coisas. Deus venha desconstruir tudo aquilo que não te agrada em nós, porque nós sabemos que a edificação que vem do Senhor, ela é eterna. Ei, quem é livre anda de cabeça erguida. Quem é livre anda de cabeça erguida. Quem é livre anda de cabeça erguida. Você é a imagem e semelhança do Criador. Não importa, eu sou livre. Abraça a pessoa que está do seu lado. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Não fique sozinho, não fique sozinho. Encontre alguém. Você vai orar por ele ou por ela. Ali, Samuel, abraça ali o Jean. Está ali sozinho, abraça ela aqui. Diga assim para essa pessoa: você é amado demais. Você não tem noção o quanto que você é amado. Você não tem noção o quanto que você é amada. Ei, você é muito amado, você é muito amada. O amor, ele quebra todo o jugo. O amor, irmãos, é tão poderoso. Você é amado, você é amada.
Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós estamos sendo edificados no Senhor nesta noite. Oh Espírito Santo, Nanda, abraça ele aqui. Aqui, Nanda, abraça ele aqui, está sozinho aqui. Quero ninguém sozinho. Existe uma unção poderosa nesta noite vindo sobre as nossas vidas. Durante o mês a partir de hoje, durante 5 semanas, nós estaremos ministrando temas edificação. Edificação. Hoje foi apenas o start para a gente entender que a construção de Deus em nós, enquanto nós pisarmos na terra, Ele vai estar construindo algo em nós, e nós estaremos prontos para crescer em Deus, para ser edificados em Deus, e coisas poderosas, grandiosas irão acontecer, já estão acontecendo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, em nome de Jesus. Se você puder aplaudir o Senhor, aplauda Ele, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele glória, honra, louvor. Senhor, nós somos edificados em Ti, para Ti.